Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. Falta de respeito, torcedores pedem Gerson fora do Mundial após negociação relâmpago com o Zenit. Médico do Flamengo atualiza a situação de Plata e De La Cruz para a estreia no Mundial de Clubes. Gerson faz novas exigências ao Zenit e pede para deixar o Flamengo depois do Mundial. Pelo mundo de novo, torcida do Flamengo prepara Aeroflot em embarque do Mundial. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo segue em preparação para disputar a Copa do Mundo de Clubes e espera ter o Plata e o De La Cruz à disposição para a estreia no dia 16 de junho contra o Esperance da Tunísia. O elenco embarca para os Estados Unidos na noite dessa quarta-feira. O Plata chegou do Equador na noite de sexta-feira e foi ao Ninho do Urubu para o treino na manhã desse sábado. Ele apresentou uma melhora nos exames e já não sente mais dores no joelho direito. O equatoriano não entra em campo desde o dia 1º de maio contra o Botafogo da Paraíba. No treino desse sábado, o Plata ficou na fisioterapia e fez trabalhos de força. Em conversa com a imprensa, o doutor Fernando Sasaki, que é o chefe do departamento médico do futebol do Flamengo, comentou que a expectativa é tê-lo à disposição para a estreia do Mundial de Clubes. Quem também está em tratamento intenso para ficar à disposição contra o Esperance é o Nico De La Cruz, que se recupera de uma entorse no joelho esquerdo. O Dr. Sasaki informou que o meia já faz trabalhos de força e espera integrá-lo ao grupo em pelo menos 2 treinos antes da estreia. O jogador não entra em campo desde o dia 18 de maio no jogo contra o Botafogo. O Flamengo tem o seu primeiro treinamento nos Estados Unidos, marcado para quinta-feira, e depois engata uma sequência de atividades até domingo, um dia antes da primeira partida da Copa do Mundo de Clubes. É o dia 16 de junho, o dia da estreia contra o Esperance da Tunísia, todo mundo lá empurrando o Mengão. Ontem o Flamengo apresentou o seu mais novo reforço, Jorginho, que na sua entrevista coletiva, dentre muitos assuntos, destacou que prefere mesmo jogar como primeiro volante e é visto como capaz também de fazer a função do Nico De La Cruz. No primeiro dia de trabalho no Ninho do Urubu, o Jorginho fez testes físicos e também participou um pouco do treino com o restante do grupo. Fez o aquecimento e a parte inicial. Depois seguiu um protocolo individual no campo junto com a preparação física do clube. Essa também é a previsão para os próximos dias. Um acompanhamento intenso na preparação física para entender melhor a condição física do Jorginho. O objetivo é ter os dados referentes a todas as métricas para então definir a data da sua estreia. Há uma expectativa que seja no primeiro jogo do Mundial de Clubes. Vale lembrar que o Jorginho ficou quase um mês sem ser relacionado por um problema no tórax. De lá para cá, ele só entrou em campo nos acréscimos da vitória sobre o Newcastle no dia 18 de maio. Ficando no banco de reservas na despedida da temporada do Arsenal no dia 25. O Flamengo viu os primeiros testes de forma positiva. A última temporada do Jorginho, ele jogou 27 partidas, enquanto na anterior ele fez 36. Na temporada 2022-23, quando trocou o Chelsea pelo Arsenal, ele entrou em campo 41 vezes. O ano em que ele mais jogou foi em 2018-2019, com 54 partidas, sendo 50 como titular. Só em 2025, o Flamengo já fez 35 jogos. Traje de gala para uma ocasião especial. O Flamengo vai ter uma nova camisa para a chegada aos Jogos do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O padrão foi exibido nesse sábado durante a coletiva de apresentação do meia Jorginho, realizada no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. A camisa é majoritariamente vermelha, com as mangas pretas, mas as famosas listras da Adidas nos ombros na cor vermelha. O escudo do Flamengo, em CRF, tem a cor branca, assim como a logo da fornecedora de materiais esportivos alemã.
Além disso, a roupa tem listras finas na cor preta em toda a camisa. Já nas costas está escrito Flamengo, em grafia no melhor estilo tipo beisebol, modalidade popular nos Estados Unidos. Ou seja, o Mengão utilizou a estratégia de se aproximar mais do público local. O valor da camisa para venda ainda não foi divulgado. O Atlético Mineiro procurou o Flamengo e tentou a contratação do meia Alan, mas a diretoria do clube rejeitou a saída do volante nesse momento. O Atlético tentou a contratação com o argumento de que o jogador teria poucas oportunidades, e perderia espaço devido à chegada agora do Jorginho. No entanto, o Flamengo não aceitou a proposta e decidiu manter o Alan, justamente por conta da disputa do Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E agora o seu povo pede o mundo de novo, Para embalar o time, a torcida do Mengão prepara um Aeroflá para o embarque da delegação rumo aos Estados Unidos. A viagem será na próxima quarta-feira, dia 11, e os rubro-negros estão agendando um encontro às 18h30, horário de Brasília, no terminal de cargas do Galeão, com a concentração no BRT Fundão. O voo do Mengão está marcado para as 23 horas, horário de Brasília, dessa quarta-feira, com chegada prevista para 7h35, horário local, em Atlantic, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A delegação vai seguir para a América do Norte. Ainda não foi divulgada a lista do Flamengo, que tem que ser até o dia 10 remetida à FIFA. O Aeroflá costuma acontecer em embarques e desembarques importantes relacionados ao Flamengo. Em anos mais recentes, a torcida rubro-negra fez grandes festas para as idas e voltas dos títulos da Libertadores 2019 e 2022. Houve também uma grande movimentação para as disputas dos mundiais das mesmas temporadas. Outros aeroflás marcantes foram as recepções de contratações. Uma das maiores aconteceu em 2016, quando o Diego Ribas chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Naquela ocasião, o camisa 10 foi literalmente carregado nos braços pelos rubro-negros. Conforme informações do portal Somos Fanáticos Fla, a extensão do contrato do Guilherme Varela com o Flamengo ainda não aconteceu, porque o seu agente teve um problema de saúde e não conseguiu viajar para o Rio de Janeiro e, obviamente, não conseguiu se reunir com a diretoria do clube para finalizar todos os detalhes dessa renovação. José Boto vai se encontrar com o representante do uruguaio diretamente lá nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de Clubes, para fechar a operação com ele. O agente do jogador é o mesmo do argentino Enzo Fernandes, do Chelsea, clube que está no grupo do Mengão nessa competição. Para a diretoria do clube, a renovação do Guilherme Varela é a principal prioridade do Flamengo nesse momento, porque o seu vínculo se encerra no final desse ano. E a partir de julho, ele já vai poder assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça no final de dezembro. O Varela foi contratado em julho de 2022 por um empréstimo, Veio do Dinamo Moscou da Rússia. Após o término desse empréstimo, o Flamengo fez a sua compra definitiva, que já tem aí 95 jogos pelo Mengão. Fez 3 gols e deu 3 assistências. Ele conquistou 2 Copas do Brasil, 2 campeonatos cariocas, 1 Libertadores e 1 Supercopa do Brasil. Com o Felipe Luiz, ele despontou no elenco, jogando até de volante e lateral esquerdo, tornando-se um coringa no elenco, muito elogiado, inclusive pelo técnico Felipe Luiz em suas coletivas, que o transformou num homem de segurança. Vale lembrar que o Varela ganha hoje no Flamengo R$700 mil de salários e com a sua renovação, estima-se que ele vai passar a ganhar R$1 milhão por mês. O novo diretor de futebol do Remo, o Marcos Braz, o nosso virilha, recentemente tentou levar aí o centroavante Carlinhos, mas segundo o próprio Braz, o atacante não topou jogar pelo clube nortista, segunda divisão Série B.
Agora o Braz está trabalhando para levar o zagueiro Pablo, que está fora dos planos do Felipe Luiz, e chegaria para reforçar o time na Série B. A informação é do portal RTI Esportes, que destaca que o Flamengo já sinalizou positivamente para emprestar o jogador ao Clube do Pará. Além disso, o clube também está mesmo disposto a arcar com parte dos salários do jogador. Isso porque o Pablo está parado e treinando em horário alternativo no Ninho, o que vem gerando um grande prejuízo para o clube. Vale destacar que o jogador recebe no Flamengo algo em torno de R$600 mil de salários mensais. Resta agora o Marcos Braz convencer o zagueiro de 33 anos a jogar no Remo, porque o jogador não parece ter pressa para encerrar o seu ciclo com o Flamengo, que vai até o final desse ano. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e também compartilha esse programa com amigos e parentes flamenguistas. Esse programa é show! Agora tem um botão novo aí, o hype. Quando você dá o like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta lá, é de graça. Você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Eu te agradeço demais por isso. Os torcedores do Flamengo foram pegos de surpresa nesse sábado com a notícia de que o Gerson pode estar de saída. Às vésperas do Mundial de Clubes, o Zenit intensificou os esforços e deve pagar a multa de 25 milhões de euros para ter o jogador. Outra coisa que deixa tudo ainda mais inesperado é que o Gerson teve o seu contrato renovado recentemente, o que fez com que o clube diminuísse a sua multa rescisória de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. Em meio a tudo isso, a nação não encarou bem toda essa história e a presença dele no Mundial de Clubes, porque se depender de alguns torcedores, ele não deve ser inscrito nessa competição, que vai ter 35 jogadores, e a lista final tem que ser enviada para a FIFA até o dia 10 de junho. Um torcedor escreveu nas suas redes sociais, aspas, se o Gerson já decidiu mesmo sair do Flamengo, eu não vejo nexo nenhum em disputar o Mundial de Clubes. Quer sair? Direito dele, mas faria negócio imediato. Caso a venda seja concluída somente depois da competição, não usaria mais o jogador como titular do time. Fecha aspas, disse lá o torcedor na bronca com a atitude do Gerson e do seu staff. Aspas, que o Flamengo corte o Gerson do Mundial. Não está mais com a cabeça no clube. Deixa ele de molho até o dia 20 de junho, quando abre a janela na Rússia, disse lá outro torcedor indignado. Aspas, falta de respeito com os torcedores, permitir que o Gerson jogue o Mundial, reclamou uma torcedora entre centenas de comentários negativos dessa atitude do Gerson. De acordo com o portal Bola Viva Brasil, a ideia é que ele jogue o Mundial de Clubes e, posteriormente, se apresente ao time russo. Um dos pedidos do staff do jogador ao Zenit é que a proposta seja formalizada apenas após o final da competição. Além de investir pesado na contratação do jogador, o Zenit também ofereceu um salário anual de 6 milhões de euros livres de impostos. A proposta, que é considerada irrecusável pelos empresários do jogador, agrada também o Flamengo do ponto de vista financeiro, mas representa uma grande perda técnica para o meio de campo do Mengão. Diante da iminente saída, o Flamengo já se movimenta no mercado. Ontem apresentou o volante Jorginho, ex-Arsenal, e tem mantido conversas com o meia colombiano Jorge Carrascal, que teve aí o YouTube dizendo que ele já é do Flamengo. Não é verdade, que atualmente atua no Dínamo de Moscou, também lá da Rússia. A ideia da diretoria do Flamengo é reforçar o setor com nomes que já tenham experiência. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!